Fala galera, tudo bem? Começou a Euro 2020, é verdade, em 2021, mas o nome oficialmente segue o mesmo com 2020 no nome oficial do torneio. É sempre um dos momentos mais aguardados, né, para quem curte futebol, para quem adora futebol de seleções, então aqui a expectativa e até a preparação, né, eu diria que são anos aí de ciclos, sempre esperando esses momentos, Euro, Copa do Mundo, o início de fase de grupos é sempre um dos momentos mais empolgantes. E o jogo de abertura teve a Itália vencendo e vencendo muito bem a Turquia por 3-0, sem dar qualquer chance, um domínio muito amplo desde o primeiro tempo, embora o jogo tenha ficado de fato tranquilo na segunda etapa, com os gols dando maior tranquilidade para a Itália confirmar esses 3 pontos. Então vamos usar o campinho, falar um pouco sobre o jogo também, alguns aspectos táticos. Acho que do ponto de vista da Turquia, antes mesmo da gente falar sobre estrutura, sobre a forma da equipe jogar, foi decepcionante, a Turquia competiu muito mal, não conseguiu se defender bem, não teve ameaça em contra-ataque, teve um lance ali logo no início do segundo tempo, quando o Under tinha acabado de entrar e consegue explorar uma arrancada na ponta esquerda, fora isso, muito pouco. E aí vale até lembrar, eu há algum tempo aqui na data FIFA anterior, gravei um vídeo sobre a Turquia e o bom início nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, falando sobre como a Turquia era um desafio em termos estatísticos, porque foi uma seleção que produziu muito em termos de gols e resultados nas rodadas iniciais das eliminatórias, sem ter de fato uma produção tão grande em termos de chances de gols. Não era um time ofensivo, produtivo, criativo, mas conseguia chegar aos gols. E é claro que tinha méritos por isso, e tem principalmente no Burak Yılmaz uma figura importante, até pelo que foi a temporada dele com o Lille, campeão francês, sendo um dos grandes protagonistas. E do outro lado, a Itália gera expectativa. Talvez de uma forma discreta, eu até falei sobre isso no vídeo da prévia para Euro, em que eu fiz um geralzão em relação ao torneio. A Itália não está entre as cotadas como favoritas, não está entre as mais comentadas das seleções, carrega até um rótulo que já não corresponde em nada ao que é o trabalho do Mancini, mas é talvez até fora do radar uma das seleções que mais me despertem esse interesse, essa expectativa. Não sei se vai corresponder ou não a essa expectativa, mas a estreia foi boa. E essa estreia mostrou flexibilidade, qualidade para controlar, para ter um amplo domínio e para ter diferentes formas de atacar e condicionar o adversário também, principalmente quando a gente fala de estruturas de saída de bola, e aí a gente olha para o campinho para falar um pouco sobre essa distribuição tática das equipes. No lado da Turquia, a variação é natural, é normal, ali é um time que geralmente vai ter o Okay Yukuşlu como esse primeiro volante, aí a altura do Ozan Tufan vai variar, vai ser na altura de uma segunda linha com 4, vai ser na altura do primeiro volante para formar uma dupla de volantes. Dessa vez o Yazici jogou por dentro com o Çalhanoğlu pelo lado esquerdo e o Karaman pelo lado direito, então esses eram os meias da Turquia com o Burak Yılmaz isolado à frente. Eu vou falar um pouco sobre a função, principalmente a função sem bola, já que com bola a gente não viu quase nada da Turquia, mas alguns dos problemas, algumas das intenções da Turquia no comportamento sem bola. Do outro lado, no lado da equipe da Itália, sem o Barella, o Locatelli começou como esse meio campista à esquerda. O Berardi foi opção na ponta direita, né, ganhando a vaga, ganhando essa disputa inicialmente, pelo menos em relação ao Chiesa, que fez grande temporada. E a defesa com Bonucci e Chiellini. O Bastoni fez grande temporada, poderia brigar por espaço também, mas enfim. É uma seleção muito forte e bastante completa do ponto de vista de qualidade nos diferentes setores, essa seleção da Itália. E o controle vem muito a partir da posse de bola. Então muita gente vai olhar para a Itália, vai pensar e lembrar dos rótulos, vai falar sobre futebol defensivo, sobre um time que joga pelo resultado. E não tem nada a ver com o que a gente tem visto da Itália nos últimos tempos. A Itália do Mancini é uma Itália que se propõe a superar os adversários com paciência, com posse de bola, com uma saída estruturada desde a defesa para gerar vantagens, progredir no campo, empurrar o adversário contra a parede, ficar 60%, 70% com a posse da bola, como fez diante da Turquia. E não foi só um domínio de posse de bola, em termos de finalizações também. Confesso agora que eu nem vi enquanto terminou, mas estava 24-1, por exemplo, em finalizações para a Itália dentro do jogo, o que já diz bastante em relação a esse domínio e a esse volume ofensivo também. Então, ao falar sobre estruturas de saída de bola, a gente viu flexibilidade na Itália, porque variações. No primeiro momento, o Florenzi, lateral pela direita, ficava como base de uma saída com 3. Então era uma saída em 3 e 2. 3 zagueiros, porque o Florenzi ficava junto com o Bonucci e Chiellini na estrutura de saída, liberando o lateral esquerdo. O Spinazzola, que faz uma parceria muito complementar com o Insigne, e que seria um lado extremamente forte da Itália dentro do jogo também, justamente porque o Spinazzola tem essa liberdade para atacar o corredor, coisa que ele faz na Roma, por exemplo, em que ele atuou essa última temporada como ala, né, quando esteve bem, fora das lesões, apresentou um nível muito bom, inclusive. Então ele atacando esse corredor, e é um jogador com facilidade, até com um porte meio de meia, para encarar marcadores de frente, cortar para dentro ou para fora, mas ele permite que o Insigne circule. Então o Insigne parte da ponta esquerda para dentro, e o Spinazzola ataca o corredor. Do outro lado o funcionamento é diferente. Começou com o Florenzi ficando como um terceiro zagueiro. Então Florenzi, Bonucci e Chiellini,
À frente, Jorginho e Locatelli. E o Barella numa faixa mais avançada do campo, o Berardi na ponta direita com o Immobile por dentro. Foi interessante no início do jogo, alguns aspectos interessantes, por isso que estou falando de flexibilidade, porque a gente viu diferentes estruturas na hora de tentar atacar. Sempre tentando gerar vantagens, progredir com a bola dominada para trabalhar da sua área até a área adversária. E não dá para dizer que a Itália não tenha criado, por mais que a gente possa até falar, no primeiro momento do jogo esse domínio não representava um número tão alto de chances claras. Ok, isso faz parte no futebol de alto nível. Muitas vezes o adversário vai ter como estratégia justamente frustrar esse volume ofensivo, limitar a posse de bola em termos de produção para o adversário, coisa que a Turquia acabou não conseguindo fazer, ou se fez, foi por um período muito limitado do tempo de jogo. Então a Itália começa com essa saída que tem o lateral direito como base da estrutura de saída próximo aos zagueiros. O fato de ter esse trio de defesa diante do Burak Yılmaz ali dava liberdade para os zagueiros pelos lados, então nos primeiros minutos de jogo a gente vê muito do Chiellini se projetando como esse zagueiro pela esquerda, que tem liberdade para ganhar metros. Se existe uma superioridade numérica, você precisa gerar vantagens a partir disso. A Turquia não tinha quem pudesse cercar essa saída de fato. Como que a Turquia tentava marcar a saída da Itália? O Yazici, que começa como esse meia mais avançado por dentro, tentava fazer uma perseguição até mais direta, mais específica, muito focado no Jorginho. O Jorginho é o termômetro da distribuição do jogo da Itália. Só que ao ter o Locatelli ao lado dele, e o mesmo valeria para o Verratti, são jogadores de características um pouco diferentes, mas são jogadores que ajudam a tomar conta do meio-campo, é natural que a Itália tenha mais de um termômetro de meio-campo. Porque tendo Jorginho e Locatelli, você tem dois grandes caras de distribuição de passe que querem tocar a bola o tempo inteiro. Então a Itália tinha esse trio de defesa, contando o Florenzi ali alinhado aos zagueiros, Locatelli e Jorginho. O Yazici até tentava cercar o Jorginho, mas a Itália conseguia gerar subidas de outras formas. Fosse com o Locatelli iniciando, fosse com o Chiellini se projetando, do outro lado o Çalhanoğlu jogando como meia aberto pelo lado esquerdo, até se posicionava numa altura do campo em que tentaria limitar os avanços do Florenzi, mas o Florenzi não avança no primeiro momento. Quem avança é o lado esquerdo. Então o Karaman passa a ser muito empurrado para trás por conta desse movimento do Spinazzola se mandando. Então o Karaman, que em tese seria até o desafogo de maior arrancada, de maior velocidade para as possíveis transições da Turquia, ele fica nulo no ponto de vista ofensivo. Ele passa a trabalhar para tentar limitar os avanços de um Spinazzola muito vertical, muito espetado na ponta esquerda. E o Insigne por dentro, além de sair da área de atuação do lateral adversário, acaba se colocando numa faixa do campo em que a Itália conseguiu gerar muitos problemas para a Turquia. E esses problemas tinham muito a ver com o que a Turquia vai fazer nessa faixa central. O Okay Yokuşlu é o primeiro volante. Ele, em tese, vai ser quem vai proteger a entrada da área, a frente da defesa, enquanto os outros dois meio-campistas, se a ideia fosse o 4-1-4-1 de fato, eu nem acho que esse desenho seja tão nítido assim no caso da Turquia, justamente porque o Yazici tende a ficar um pouco mais avançado em relação ao Ozan Tufan, mas se o Ozan Tufan sobe para pressionar um dos homens de saída de bola da Itália, um dos dois volantes, por exemplo, tem um outro problema ali, a quantidade de gente que vai aparecer no setor do Okay Yokuşlu, e a Turquia passa a sofrer muito nessa faixa do campo, justamente nesse setor. E o papel do Barella acaba sendo fundamental justamente para atacar esses espaços. Então se o Ozan Tufan sobe, onde o Barella vai se posicionar exatamente? Em dois setores, no primeiro momento dessa distribuição de uma saída com 3 da Itália. Porque não tem um lateral explorando o corredor por ali. E o Berardi tende a ficar mais espetado para receber e ser mais o cara mais da profundidade, né? Vamos falar das diferentes características dos dois pontas da Itália. De um lado, o Insigne é um ponta armador, que vai centralizar, circular, flutuar pela faixa central, até porque o corredor está ocupado pelo Spinazzola. Do outro lado, o ponta é mais atacante. É o jogador que vai tentar receber essa bola para entrar em diagonal, buscar uma finalização, que é o perfil do Berardi. Pode ser, inclusive, por ser o perfil do Chiesa, pode ser o perfil e o lugar para o Chiesa jogar também, fez uma bela temporada com a Juventus. Então, são jogadores de características diferentes pelos lados. E se o ponta pela direita está espetado como um atacante e não tem um lateral direito para atacar por ali, quem começa a cair por aquele corredor é o Barella. Então o Barella começa a ser um jogador que pode abrir pelo lado direito para receber quase como um ala, função que ele faz em alguns momentos na Inter do Conte, fez, né, na temporada passada no título italiano, muito por essa alternância de posições nas estruturas de saída de bola da Inter, campeã italiana. Então o Barella começa a se posicionar pelo lado, mas também pode se posicionar por dentro. E aí tá justamente esse setor congestionado, o setor do Okay Yokuşlu superado, numericamente falando. Porque o Barella pode se posicionar nessa faixa do campo, atrás do Ozan Tufan, por exemplo. O Insigne, partindo do lado para dentro, vai virar um meia armador nessa faixa também. E no momento com bola ofensivo, a Itália vai ter seus dois zagueiros, mais
possivelmente o Florenzi, aí vai depender do momento do jogo, mas pode ter o Florenzi como esse terceiro da saída, os dois volantes, e na faixa central, Insigne e Barella, com o Immobile como referência. E mais, Spinazzola de um lado, Berardi do outro. Então, é basicamente um quarteto de apoio ao centroavante no momento ofensivo da Itália. E a Itália varia a forma de sair jogando e de gerar vantagens dentro do primeiro tempo. Se no início foi com o Florenzi mais fixo, como esse zagueiro à direita, aos poucos não. Aos poucos o Florenzi começa a se projetar também como lateral pelo lado direito. Não tanto quanto o Spinazzola, mas ocupando o corredor. O que faz com que o Barella apareça ainda mais nessa faixa central, numa área mais avançada. Então o Barella não joga na mesma altura dos outros meio-campistas. O Locatelli e o Jorginho são os caras da distribuição, os caras da saída. O Barella tá numa faixa mais avançada. Então até em alguns momentos é um Barella que não vai participar tanto da estrutura de saída de bola, mas ele vai ser acionado e se for acionado, vai ser numa faixa mais próxima da definição, vai ser onde ele pode causar mais estrago. E é exatamente onde ele aparece na origem dos gols. Porque se a gente for pensar, por exemplo, a Itália abre o placar, a Itália sai na frente e tem o Locatelli achando... os gols têm o mesmo caminho, né? Um caminho muito bem desenhado, que é a saída de bola pelo lado esquerdo foi de maior vantagem da Itália. O lado que tinha justamente o Insigne como essa referência técnica, e é um jogador que atrai muito o jogo e que busca as arrancadas da esquerda para dentro. O Spinazzola é um ala que gera opções ofensivas. O Locatelli como meio-campista à esquerda é um volante que vai distribuir, vai achar passes que vão fazer essa posse de bola progredir. E se o Jorginho tiver vigiado, o Locatelli vira o desafogo. E mesmo vigiado, o Jorginho fez uma boa partida também. Então a Itália gerava vantagens, muitas vezes com aproximações pelo lado esquerdo, e tinha no outro lado do campo a tentativa de acelerar. Geralmente para tentar encontrar o Berardi no 1 contra 1 bem lá na ponta. Mas a primeira etapa para fazer essa bola chegar até lá, muitas vezes vai ser o Barella. Então, por exemplo, é o Locatelli quem acha o Barella nas costas do Ozan Tufan. Se o Okay Okuzlu tá ocupado, preocupado com o Insigne fazendo esse movimento de fora para dentro, nessa área do volante mais preso da Turquia, tem pelo menos 2, às vezes 3 jogadores da Itália. E aí fica difícil cobrar de um jogador ali que ele consiga dar conta de tanta coisa. Então é o Barella nas costas do Ozan Tufan que recebe a bola da origem do gol contra, que ele vai acionar o Berardi, e aí é o gol contra do Demiral. E na sequência os outros lances da Itália também são parecidos nesse sentido. E mais do que essa questão da estrutura com bola, de uma Itália muito consciente, paciente e de qualidade para superar totalmente a Turquia, a gente viu uma Itália funcionando bem sem a bola também. Então era uma Itália muito consciente do que fazer nos momentos de marcação mais adiantada. Não foram tantos os momentos em que a Turquia tentou sair jogando. Geralmente buscava uma bola mais direta para o Burak Yılmaz, que acabou não sendo um fator decisivo, que tenha condicionado a partida. A Turquia não teve válvula de escape em velocidade, tentou com o Under quando entrou no segundo tempo, mas foi muito pouco. A Turquia nem atacou, nem contra-atacou e nem se defendeu. E a Itália foi superior em todos os aspectos, conseguindo uma bela de uma estreia dentro da Euro, com uma boa vitória. É cedo, é claro, é só o primeiro jogo, é o jogo de abertura da competição, mas foi uma boa demonstração de um futebol que a Itália tem procurado apresentar a cada partida nesses últimos anos de trabalho do Roberto Mantini. Então, longe de ser uma surpresa ver esse tipo de futebol e ver esse tipo de desempenho da Itália na estreia da Euro. Quanto à Turquia, era natural esperar mais da Turquia, mesmo fazendo a ressalva de que, inclusive nos resultados mais positivos da Turquia, não foi essa produção ofensiva toda. Foram resultados, às vezes, um pouco enganosos nesse sentido. Não significa que a Turquia não possa competir, que não deva competir melhor. Deve, e ficou devendo nesse primeiro jogo. Mas a Itália larga com esses 3 pontos, o espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.